Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Hebreus, capítulo 10. Vamos ser bem específico, né, irmãos? A gente ficou nesses dois primeiros versículos, agora vamos ver se a gente consegue ser mais específico no assunto do sacerdócio de Cristo Jesus. Vamos tentar tocar um pouco sobre isso. Versículo 21 do capítulo 10 de Hebreus. Está assim: tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e os corpos lavados com água pura. Oremos. Pai amado, no nome de Jesus, é neste grande e poderoso nome que nós oramos e nos reunimos, tendo absoluta certeza pela Tua palavra, comunicada a nós pela vida do Teu Espírito, de que nós estamos aqui, guardados por causa deste sangue que nos purifica de toda iniquidade, de todos os pecados, tendo absoluta certeza que nós podemos entrar em Tua doce presença e desfrutar da Tua constante presença. Por um lado, Senhor, nós podemos entrar de maneira elevada a Ti. Por outro lado, Senhor, nós temos a certeza que Tu estás em nós, habitando dentro de nós, pela doce vida do Teu Espírito. Por isso, Senhor, nós queremos Te adorar, porque o Senhor nos reuniu, nos congregou aqui de maneira tão especial. Então tenha Teu lugar nesse tempo da Tua palavra, porque o Senhor conhece a medida das nossas necessidades. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós podemos contemplar verdades tão profundas descritas na Tua palavra. Agora te pedimos, Senhor, toma essas verdades e aplica de forma real, de forma viva e eficaz nos nossos corações, porque isto é a Tua palavra e nós cremos, apropriamos dessas verdades pela fé no nome do Teu Filho Jesus. Que o Senhor venha de maneira gloriosa, poderosa, falar em cada vida, em cada coração aqui. Senhor, nos ajude. Por favor, nos ajude, porque nós necessitamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, irmãs, vamos ver um pouco sobre este sumo sacerdócio de Cristo Jesus. Aqui na Epístola aos Hebreus, ele vai dizer para nós que o nosso Senhor Jesus, ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ora, os versículos anteriores, nós vimos a realidade da vida cristã além do véu, a vida cristã elevada. A igreja precisa tocar esta realidade, por causa da sua grande necessidade, por causa do seu chamamento, por causa da sua responsabilidade, por causa da fidelidade com que cada um devemos servir o Senhor. Irmãos, nesse ponto, permita-me fazer um pequeno parênteses. Eu sei que muitos de nós, por algum momento ou em algum momento, já nos inquietamos com respeito ao reino, à era vindoura, tribunal de Cristo. Porque nós sabemos que o Senhor um dia julgará as nossas obras. De que maneira? Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz que todos nós um dia vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E a grande pergunta é, o que é que vai ser julgado? Os nossos pecados sabemos que não, porque os nossos pecados, todos eles, já foram julgados lá na cruz do Calvário, e não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Agora, irmãos, nós sabemos que as nossas obras, o caráter delas, o valor delas, todas elas serão julgadas. Lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus.
Muitos naquele dia, olha essa frase, naquele dia. Aí você tem que configurar esse texto com 2 Coríntios 5,10. Você vai saber que é este dia. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, porventura não temos nós pregado em Teu nome, em Teu nome não temos feito muitos milagres, em Teu nome não temos profetizado. Aí o Senhor diz, e eu lhes direi claramente, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticam iniquidade. A palavra iniquidade aqui a tradução dela, nomos, é quebra de princípio. Não é pecado, pecado é hamartia. Então, há uma diferença, quebra de princípio. Aí logo em seguida você vai ver que o Senhor Jesus vai falar daqueles que edificam a casa sobre a rocha e daqueles que edificam a casa sobre a areia. Então, aqueles que edificam a casa sobre a rocha, vai vir vento, vai vir tempestade, eles vão permanecer firmes. Porque aqueles que edificam a casa sobre a rocha são aqueles que ouvem as palavras do Senhor e as praticam. Mas aqueles que ouvem a palavra do Senhor e não as praticam, é como aquele que edificou a casa sobre a areia. Aí diz que vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, e grande será a sua ruína. Então essa palavra ruína tem a ver com o que vai acontecer com aqueles que um dia vão comparecer diante do Senhor, tendo muitas obras, mas tudo que eles edificaram, não edificaram segundo a palavra de Deus. Ora, o que é isso nos dizer, irmãos? Muitas coisas. Dentre elas é que nós não vamos ser julgados pela quantidade de coisas que fazemos, mas pela fidelidade como fazemos. Imagina, eu sei que é bem infantil ponderar, segundo esse ponto de vista que eu vou apresentar para vocês. Nós vamos ponderar assim, de maneira bem simples. Você pode chamar até de infantil. Pense que lá no tribunal de Cristo, visualize. Suponhamos que aqui é uma classe de escola dominical de crianças de 8 anos. Porque quando eu tinha 8 anos de idade, as professoras contavam essas histórias e eu tentava visualizar, me dificultando, irmãos. Então, pense que nós estamos numa fila. Isso não tem base na Bíblia para me dizer isso, mas eu estou levando vocês à imaginação. E você está no tribunal de Cristo. Aí, talvez a pessoa que esteja na sua frente seja Moisés. Você esteja entre Moisés e Abraão, e de trás de Abraão ele esteja Paulo. Aí você pensa, Senhor, como que o Senhor vai me julgar? Na hora que julgar, trazer a lista do Abraão, o Moisés está atrás de mim do Paulo, eu vou ficar, meu Deus, eles vão sair daqui com a cabeça igual uma árvore de Natal. Não pense assim. Se você pensa assim, você está redondamente enganado. O Senhor não vai nos julgar pela quantidade de tempo, nem pela quantidade de obras, mas pela fidelidade sobre aquilo que Ele nos confiou. Talvez, minha irmã, a única coisa que o Senhor te confiou foi o teu esposo. Ele é o seu mundo, ele é o seu campo missionário. O Senhor vai julgar você e o solteiro. Não é pelo tempo nem pela quantidade de obras, mas pela fidelidade daquilo que Ele te confiou. Lembra? Mateus capítulo 25, sobre a parábola dos talentos. Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Então, na verdade, aquele que recebeu 5, ele recebeu responsabilidade sobre os 5. Aquele que recebeu 1, recebeu responsabilidade sobre 1. O Senhor não ia julgar eles, não era pela quantidade de frutos que eles iriam apresentar. Porque o Senhor estava requerendo deles é que eles granjeassem. O problema dele não foi simplesmente o fato dele ter escondido na terra. Foi ele não ter sido fiel nessa palavra, granjear. Ele não foi fiel na responsabilidade. Isso é tão importante, irmãos. Lembra a palavra dos trabalhadores da última hora? Aquele senhor passou o dia convocando servos para trabalhar na sua vinha. Mas, faltando alguns poucos minutos, ele chamou alguns servos. E eles vieram. Trabalharam poucos minutos. Depois ele ajuntou todos, acertou conta com todos. Todos receberam de igual modo. E aqueles que começaram a trabalhar desde cedo disseram, mas peraí, nós trabalhamos desde cedo, trabalhamos muito mais. E vamos receber o tanto desses que trabalharam apenas alguns minutos? Sim. Porque eles não estavam recebendo
pelo tempo, mas pela fidelidade. Irmãos, pense, o Senhor vai julgar a nossa fidelidade. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Isso é sério, não é, irmãos? Isso é glorioso também, porque isso vai fazer com que nós sejamos responsáveis sobre aquilo que o Senhor nos confiou. Então, meus irmãos e irmãs, o Senhor tem nos falado algo tão especial nesses dias, sobre o caráter do nosso chamamento, sobre a realidade, a natureza daquilo que tem que ser a igreja nessa geração. Nós, como povo de Deus, temos um chamado grandioso. Eu sei que muitos de nós temos a tendência de recuarmos desse chamado, porque não nos sentimos dignos. Achamos que não vamos conseguir viver essa vida. Achamos e julgamos que somos incapazes. Nossa fé é ineficaz. Nós começamos a olhar para nós no espelho da nossa vida e pensamos assim: Deus, como é possível eu viver essa vida cristã? Como eu posso viver uma vida cristã tão elevada? Como eu posso corresponder a um chamamento tão grandioso, sendo eu quem eu sou? Meus irmãos e irmãs, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que essa palavra, ela é viva e ela é eficaz. Ela foi dirigida, destinada, escrita para mim e para você, que fazemos parte deste corpo místico, orgânico, vivo de Cristo Jesus. E nós temos que confiar naquilo que este texto diz: temos. Sabe por que você pode entrar no lugar santíssimo com ousadia, com liberdade? Sabe o que te permite chegar a viver tal vida? É porque você tem um grande sumo sacerdote. É por causa da obra dele. E aqui nesta epístola aos Hebreus, diz para nós que este sumo sacerdote, ele é da ordem de Melquisedeque. O que significa isto? Observe bem, se você quiser ler, no capítulo 7, e o versículo 2 da epístola aos Hebreus, vai dizer algo para nós, que é tão importante, irmãos. Porque quando você estuda a palavra Melquisedeque, você sabe que a história de Melquisedeque, de maneira bíblica, começa ali em Gênesis, no capítulo 14. Então, quando você estuda a palavra Melquisedeque no hebraico, Melquisedeque, rei de justiça. Mas só que em Hebreus capítulo 7, versículo 2, diz que ele é rei de justiça e é rei de paz. Então ele é Melquisedeque e é o Melquishalom. Compreende isso? Justiça e paz. É a base do seu ofício. Ora, por que, irmãos? Isso é importante você saber, porque o Salmo 85:10 vai traduzir isso para nós. Lembra que esse salmo diz que a justiça e a paz se beijaram? Então vai responder esse texto aqui de Hebreus 7:2. Melquisedeque, Melquishalom. Porque a justiça de Deus foi satisfeita, e agora mais um texto, que fica como uma moldura aqui. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Nós fomos justificados. Agora nós temos e estamos em paz com Deus. Temos paz e estamos em paz com Deus. Por causa da justiça de Cristo. Por causa do sacrifício de Cristo. E agora este grande sacerdote, ele penetrou os céus. E ele está diante de Deus por nós. Agora, isso aqui é importante, irmãos. Talvez é isto que você precisa ouvir para compreender a riqueza dessa vida. Para entender que você pode. Quem diz que você não pode é o próprio inimigo. Porque ele quer te puxar para baixo. Porque, irmãos, escute, nós falhamos. Muitas vezes erramos. Algumas vezes chegamos até a fracassar. Mas será que você tem ideia quais são os recursos espirituais que você tem diante de Deus? Talvez alguns dos que estão aqui
por ter tentado muitas vezes e não ter alcançado. Porque muitas vezes têm sido escravizados, massacrados, espezinhados por pecados. Isso tem te puxado para baixo. Isso tem te mergulhado de maneira profunda em um caudal de pecado. E Satanás vem agora com o seu dedo de acusação e coloca sobre você o peso da culpa. E aí você consegue, sabe como? Viver a vida cristã usando máscaras. Eu quero te falar algo nessa noite e que isso te liberte para sempre. Tudo bem se algumas vezes você tentou e fracassou. Tudo bem, irmãos, que muitas vezes você não conseguiu viver essa vida. Talvez porque você olhou muito para a sua incapacidade. E às vezes, inconscientemente, você não tem percebido, mas o que tem te governado tem sido um senso de culpa profunda. Mas agora o Senhor quer derramar essa palavra como um colírio nos teus olhos e te mostrar o outro lado. É aquilo que você tem através desse sumo sacerdote diante de Deus. A Epístola aos Hebreus vai nos ajudar a ver isto. Então vamos ver duas características deste sumo sacerdote. A primeira é que ele teve que se associar com o homem. E segundo, ele deveria também ter autoridade divina. Então, associação com o homem e autoridade divina. Permita-me colocar dois textos para vocês. O primeiro está aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 17. E o segundo está em Hebreus capítulo 5, versículo 1. Então, as condições essenciais deste sumo sacerdote. Vamos tentar construir toda esta argumentação partindo desses dois pontos. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Tem uma palavrinha muito rica aqui. Está assim: por isso convinha. Está vendo aqui essa palavra convinha? É o imperfeito do indicativo ativo no texto original, que significa estar obrigado a, por causa da incapacidade de. Curioso isso. Essa palavrinha tem toda essa argumentação sobre ela. Não é que ele foi obrigado a uma situação, não é que foi imposto a ele isto. Não é bem assim que você tem que entender esse texto. Entenda essa palavra, aliás, como ela exatamente está colocada no texto original. Ele se colocou nesta obrigação, nesse dever, porque não havia humanamente nenhuma possibilidade, e nem no próprio homem jamais poderia haver qualquer capacidade ou qualquer qualificação que o homem tivesse, ou algo que ele pudesse ter, em oferecer-se a Deus em sacrifício para poder remir-se dos seus pecados. Não havia. E por não ter o homem tal condição, por não haver nenhuma condição em nada e em ninguém que não fosse no próprio Deus, porque tudo que Deus exigia para a satisfação da sua justiça não estava em nada fora dele, mas dentro dele. Estava em seu Filho. Por isso, convinha. A única pessoa conveniente, a única pessoa que estava à altura da satisfação da justiça de Deus, era seu próprio Filho. Ele diz: ninguém toma minha vida, eu a dou. Então, ele se entregou, convinha que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos. Olha aqui, irmãos, em tudo. Quando ele assumiu essa natureza humana, ele assumiu essa natureza com todas as suas possibilidades. Com todas as suas possibilidades, até mesmo para o mal. Com todas. Mas como está lá em João 17, é por eles que eu me santifico. Ele foi provado em todas as áreas, em todas as instâncias, em todas as esferas. Porém, ele não pecou. Ele se associou à nossa natureza, a nossa ou às nossas fragilidades, mas nunca se curvou ou se deixou levar pelas tentações e pelo pecado. Ele venceu tudo. Ele venceu, irmãos, não simplesmente para ser o vencedor diante do Pai. Ele venceu para ser a nossa vitória contra o mundo, contra a carne e contra o diabo.
Então veja, sabe essas lutas que eu e você enfrentamos na nossa carne? Sabe qual é a possibilidade, capacidade que nós temos de vencer? Nenhuma. Nenhuma. Porque a nossa vitória não está na nossa natureza. Porque toda a força da nossa natureza e toda a sua disposição é para pecar. Mas graças a Deus, irmãos, que essa vida santa, ressurreta, gloriosa, que está diante do Pai, se tornou nossa vida. É a obra do Espírito. É ampliar essa vida mais e mais para dentro de nós, à medida que a cruz e a palavra vai trabalhando. Talvez o teu problema é a dificuldade de nos submetermos à obra do Espírito, através do trabalho da cruz e através do trabalho da palavra. Às vezes nos falta essa sensibilidade. Então, meus irmãos, vamos entender mais um pouco. Ele diz assim: convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso para. Veja, ele foi semelhante a seus irmãos para. Qual o propósito disso? Para que ele pudesse se tornar o nosso misericordioso e fiel. Sumo sacerdote, misericordioso. Veja isso, irmãos, misericordioso. Significa que Deus não vai dar a nós aquilo que nós merecíamos. Você sabe o que significa a palavra misericórdia? Ela vem de uma palavra em latim, misereu e cardio. Colocar as misérias do outro sobre o seu próprio coração. Pense nisso, irmãos. Sabe esse sumo sacerdote que está diante de Deus por mim e por você? Ele sabe das suas fraquezas. Ele sabe das suas possibilidades de cair, de falhar. Ele sabe de tudo isto. Embora ele tendo sido tentado em todas as coisas, e mesmo não tendo pecado, ele foi tentado como nós. Mas ele não pecou, e não pecou como nós, em nenhuma área. E sabe por que ele fez isso, irmãos? Ele fez isso para ser o nosso sumo sacerdote, porque hoje ele pode socorrer-nos. Hoje ele pode tomar as nossas misérias, pode colocar sobre o seu peito e pode entrar diante do Pai por nós, com o seu sangue, e reivindicar que a justiça de Deus se manifeste na nossa vida e que a paz reine na nossa mente, nos livrando de todo o peso da culpa e das acusações de Satanás. Sabe por que você sofre com a culpa? Porque você não tem visto isso. Porque é este fato, talvez você não tenha percebido a realidade e o poder dele na tua consciência. Então ele diz, para ser fiel, misericordioso e fiel, sumo sacerdote, no que se refere a Deus, com o propósito ou a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Ai, tem tanto assunto, irmãos, mas eu prometo para vocês, eu quero ser mais didático, porque senão a gente vai ficar num versículo só e não vamos avançar tanto. Então, vamos fugir dessa tentação. Vamos para o capítulo 5, versículo 1. São tantas frases ricas, cheias de aplicações. Então, vamos ver agora o aspecto do que ele é. Ele também, como sumo sacerdote, tinha que se associar à natureza humana, ou com o homem, com todas as suas possibilidades, tentações, embora sem pecado, mas também ele deveria ser poderoso. E ele é poderoso, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, das coisas que se referem a Deus, a fim de que apresente ofertas e sacrifícios pelos pecados, podendo sentir compaixão para com os ignorantes. Sabe que essa palavra ignorantes aqui, irmãos, a tradução dela é muito interessante, fala ignorantes ou ignorância de mente. Uma pessoa que tem incapacidade, até mesmo mental. Uma pessoa que tem dificuldade, até mesmo mental. Aí diz, e extraviados, visto que ele também está rodeado de fraquezas. E por causa disso deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo quanto por si mesmo. Assim era o sumo sacerdote tomado dentre os homens, como está no versículo 1. Aí diz o versículo 5, assim do mesmo modo,
Cristo não glorificou a si próprio, fazendo-se sumo sacerdote, mas o que lhe disse é assim: tu és meu filho, isto é, ele é filho por geração eterna. E diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então ele é tanto filho por geração eterna, como ele é o sumo sacerdote eterno. Como também em outro lugar diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa é a diferença de Cristo, do sacerdote segundo a lei. Mesmo sendo eles tomados dentre os homens, eles tinham que fazer e oferecer sacrifício por si mesmo. Cristo não, sabe por quê? Porque nele não havia pecado. Ele não tinha nenhuma necessidade de oferecer sacrifício por si mesmo. E agora, irmãos, você tem que entender algo. Que depois de ter realizado o sacrifício da cruz, vencido a morte e ressuscitado, aí você vê aqui no capítulo 6, versículo 20, um texto que nós lemos ontem, mas é importante que entremos mais uma vez dentro desse texto, porque ele é muito importante. Ele diz assim, versículo 19 e 20, a qual temos como âncora da alma. Lembra, a gente falou da esperança posta. Essa esperança é como âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus. Sabe por que você pode entrar no Santo dos Santos? Ele vai dizer, onde Jesus, como precursor. O que é precursor? Aquele que foi primeiramente à frente. Onde Jesus entrou por nós. Lindo isso aqui, irmãos. Ele entrou por nós. Essa é a garantia, porque ele entrou por você. Sabendo das suas fraquezas, sabendo das suas debilidades. Ele entrou por mim e por você. Ele foi adiante de nós, ele foi à nossa frente. Ele tomou o nosso lugar primeiro. Depois ele foi à nossa frente, primeiro, para nos conduzir a esta mesma glória. Então você está vendo aqui, irmãos, ele tanto se associou conosco, como também ele foi constituído por Deus como sumo sacerdote, naquilo que se refere a Deus, porque agora ele tem autoridade celestial, poder divino. Por isso ele é diferente do sacerdote segundo a ordem de Arão. Mas há algo aqui, nesta epístola aos Hebreus, quando você tem essa visão do seu lado humano, onde ele se associou conosco, e do seu lado divino, constituído por Deus como sumo sacerdote, aí você vai ver 3 declarações impressionantes daquilo que é o seu serviço, daquilo que é o seu ofício sacerdotal. Essa epístola, ela é extremamente gloriosa. Então vamos ver cada uma dessas declarações, ou 3 declarações, que vão revelar para nós a natureza do ofício sacerdotal de Cristo Jesus. A primeira está aqui, no versículo 18 do capítulo 2. Então está bem pertinho de vocês aí. Hebreus 2:18. Vai dizer que ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Diz, pois, veja que esse versículo 18, ele vai sintetizar tudo que eu acabei de dizer para vocês. E diz assim, pois naquilo que ele mesmo foi provado, mediante o sofrimento, agora observe, é poderoso para socorrer, está vendo aqui? Os que são tentados. Observe aqui, irmãos, essa palavra, poderoso para socorrer os que são tentados. Veja isso, irmãos. O seu socorro não se fundamenta em primeira instância, simplesmente na sua piedade, mas sabe aonde? Na sua obra expiatória. Eu quero que você veja isso. O sentido dessa palavra aqui, socorrer, os que são tentados, essa palavra socorrer, uma bela ilustração dela, está em Mateus capítulo 15, quando aquela mulher Ciro-fenícia, Jesus, ele tem alguns princípios didáticos, totalmente diferente de todos os mestres do mundo, por isso que ele é mestre por excelência. Então ele cria uma situação
para promover um ensino, para fazer uma aplicação. Nenhum mestre é capaz de fazer isso. Somente ele tem essa capacidade. Então ele cria uma situação. Você tem que perceber isso. Você pode levar alguns anos para estudar qualquer livro da Bíblia, mas vai levar a eternidade para estudar a vida de Cristo. Só nos evangelhos. Só nos evangelhos. Você pode ler a Bíblia toda, estudando, com cuidado, e tira os 4 evangelhos. Desses 4 evangelhos, tira só as palavras e os atos de Cristo. Se você gastar um ano para ler toda a Bíblia, você vai gastar, pelo menos, toda a sua vida, só para estudar, perceber detalhes da vida de Cristo. Porque é muito incrível, irmãos. Então ele está andando ali, naquelas terras de Sidom. Aí vem uma mulher desesperada. Desesperado e começa a clamar e ele parece nem se importar com ela. Você pensa que o Senhor Jesus vira as costas para alguém, irmãos? Nunca. Então você pensa que ele está ignorando aquela mulher. Aí os discípulos, eu vou até aumentar a sua curiosidade, aí os discípulos falam assim, mestre, essa mulher está gritando aqui. Imagina, uma mulher e uma mulher-mãe, gritando por causa de um filho, as irmãs me entendem. Gritando. Uma mãe desesperada gritando, irmãos. E o Senhor Jesus parece ignorá-la. Aí os discípulos ficam tão inquietos, vendo o Senhor como que ignorando aquela mulher. Fala, mestre, despede logo. O senhor não está ouvindo o que essa mulher está fazendo? O grito dessa mulher. E diz, eu não fui enviado. Aí outra coisa, que acho que fica pior o cenário. Eu não fui enviado a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pronto. Esse Senhor Jesus ninguém conhece. Ah, irmãos, não conhece. Espera só. Aí ela fala assim, Senhor, socorre-me. É essa a palavra. Socorre-me. É essa a palavra, irmãos. Essa palavra que Ele quer ouvir de nós. Porque muitas vezes, irmão, nós só queremos apresentar o problema. Não é? A gente acha que o problema nosso é tudo. Nós precisamos aprender a tocar o coração do Senhor. Lembra daquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos? E ela veio esquelética, aquela hemorragia intermitente que havia fragilizado ela. Aí aquela mulher entra no meio da multidão e toca na orla das vestes do Senhor. O costume judeu, ninguém deveria tocar na orla das vestes de alguém. Era um manto sagrado. E aquela mulher toca. E o Senhor para. Se alguém tocou na minha orla, só Lucas vai colocar esse detalhe. Aí os discípulos disseram, mestre, todos te tocam. Mas aquela mulher tocou diferente. Não foi um esbarrão. Ela tocou mesmo, ela deve ter puxado a orla dele, eu penso. Ele disse, não, alguém me tocou. Eu senti virtude fluir de mim. E aquela mulher tremendo e temendo, ela estava ali naquele ambiente público, que não era permitido para aquelas mulheres. Que mulher ousada era esta? Que mulher que sabia o que estava fazendo, irmãos? Que visão que aquela mulher teve daquele homem? Aí você vai ver o cenário. Tinha vindo um homem, chamado Jairo, falou, mestre, minha filha, já não é uma mãe, é um pai. Aí diz assim, minha filha tem 12 anos, está doente, está à morte. Aí Jesus sai caminhando para a casa dele. Caminhando e ainda para, irmãos. Imagine você desesperado com a filha morrendo e Jesus para. E aquela mulher que estava 12 anos doente, ela podia ficar 13 anos, mas a filha dele não ia aguentar 13 anos. Talvez não chegaria aos 13 anos. Se ela sofreu 12 anos, essa mulher, que sofresse mais um ano. Mas aquela mulher toca no Senhor e o Senhor para. Por que ele não falou, tá bem, minha filha, vou andando aqui. Mas não, ele para, irmãos. Tudo ele cria de propósito, irmãos. Porque tudo nele ensina, tudo nele tem algo para nós aprender. Ele para. Pensa o coração do Jairo. Se fosse no nosso tempo, ele estaria roendo as unhas. Mas o Senhor está ali. Para. Aí depois, quando ele começa a andar, chega o pessoal da casa do Jairo e diz, não importunes mais o mestre, tua filha morreu. Aí ele olha para o Jairo e era isso que ele queria. Mas que era isso que ele buscava na sua presciência. Ele olha e disse, Jairo, não temas, crê somente. Sabe o que ele estava dizendo? Se você duvidar, eu não ando. Se você duvidar, eu paro aqui. Mas se você crer, eu vou continuar me movendo.
E lembra que ele chegou até a casa do Jairo, estava aquelas pessoas chorando. Ele entrou para dentro da casa, colocou todo mundo para fora. Você pensa assim, meu Deus, eu não entendo Jesus. Era naquela hora que ele deveria fazer aquele milagre, trazer aquele corpo para fora. Olha aqui, gente, e ressuscitar aquela menina. O mundo todo converteria. Ele disse, não. Ele pôs todo mundo para fora e ressuscitou aquela criança. Por quê, irmãos? Porque milagre não é para quem quer ver, milagre é para quem crê. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Ele foge dessa psicologia de massa. Ele foge de toda forma de publicidade. Porque ele está edificando o reino de Deus, não o reino do mundo. Então, meus irmãos, olhem para tudo isso. Olha o grito de socorro dessas pessoas. Olha o desespero delas. Muitas vezes nós não temos esse desespero. Muitas vezes nós, como disse Oséias, que o pecado de Efraim é como a luz da manhã, que cedo passa. Sabe como que Oséias está explicando o pecado de Efraim? Isto é, o arrependimento de Efraim, aliás, ele diz assim, o arrependimento de Efraim, não pecado. O arrependimento de Efraim é como a luz da manhã, que cedo passa. Isto é, só se arrepende para pecar de novo. Permita-me te dizer algo. Isso cabe para todos nós. Você não deve brincar com arrependimento, nem tampouco com o pecado. Porque quando você fica brincando com arrependimento, com o pecado, você está banalizando o caráter da obra deste sumo sacerdote. Olha esses dois episódios. Veja que, pode olhar os três. Olha essa mulher Ciro-Fenícia, olha essa mulher hemorrágica e olha a vida do Jairo. Olha o coração deles. Quando eles encontraram esse Senhor, eles rasgaram os seus corações. Quando eles estavam com aquela necessidade, eles clamaram, socorro! Havia um desespero. Irmãos, você sabe o que eu quero te dizer? Que nós não nos sentimos desesperados pelo nosso pecado. Parece que existe um amor oculto no nosso coração pelos nossos pecados, pelos vícios que nós conservamos guardados nos porões secretos do nosso coração. A obra deste sumo sacerdote não é uma obra banal. Ele está disposto a socorrer, a ajudar aqueles que verdadeiramente estão desesperados pela sua incapacidade, pelas suas impossibilidades, porque não conseguem vencer um vício, não conseguem vencer um mal carnal que o destrói, que o corrói. Mas se você um dia clamar, se você um dia se desesperar, como diz o capítulo 7, o versículo 24 de Romanos, miserável, a palavra ali é tão feia, irmãos, eu não gosto nem de citar essa palavra. Ainda bem que algumas versões só diz assim, miserável, mas vou citar só essa vez. A palavra é desgraçado. Desculpe, irmãos, mas é assim que está na Bíblia, no texto original. Desgraçado homem que sou. Essa palavra desgraçado é alguém que está aquém da graça. Mas graças a Deus, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque no versículo 25, Paulo diz assim, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Por um lado, nós somos, por causa desse velho homem adâmico, corrosivo, que não se converte. Por causa deste velho homem, nosso estado era um estado miserável, incorrigível, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Ele vem ao nosso socorro. Esta, irmãos, esta é a primeira declaração que descreve o ofício do nosso sumo sacerdote. Olha essa palavra, socorrer. Ele é capaz de nos socorrer em todas as nossas misérias, em todas as nossas incapacidades, em todas as nossas impossibilidades, aonde você não consegue ir, aonde você não consegue ir, aquilo que você não consegue vencer, Ele é a tua vitória. A segunda declaração está aqui no capítulo 4, versículo 15.
Porque não temos um sumo sacerdote que não possa, olha essa palavra, compadecer-se de nossas fraquezas. Porém que em tudo foi tentado a nossa semelhança, mas sem pecado. Irmãos, olha essa palavra aqui, compadecer-se. O sentido dela é identificar-se com as necessidades do outro. O nosso sumo sacerdote, irmãos, é alguém que se identificou com as nossas necessidades, com as nossas fraquezas. Ele se identificou conosco, porém, sem pecado. Essa é a glória. A glória é que ele, embora tendo se identificado a nossa semelhança humana, e tendo sido tentado em todas as coisas, ele não pecou. Então ele pode se compadecer de nós. Porque do contrário, irmãos, ele seria tão necessitado, tão carente como nós. Mas, como ele não pecou, graças a Deus, ele pode nos socorrer. Essa é uma declaração estupenda. E a terceira está aqui, no versículo 25 do capítulo 7. Por isso também pode salvar. Olha essa palavra, completamente, pode salvar completamente os que, por meio dele, se aproxima de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Eu quero que você observe aqui, ele é poderoso para salvar. Está vendo aqui? Aqui você tem um tempo presente no texto original. E aqui, quando você observa esse tempo presente aqui, vai falar de uma experiência que é mantida por meio de uma constante prática. Uma experiência que é mantida, primeira coisa, por meio de uma constante prática. Então, qual que é a experiência mantida? A experiência mantida é que ele é poderoso para nos salvar. E a constante prática? Aqueles que se aproximam dele. Então, meus irmãos, veja, muitas vezes queremos justificar os nossos pecados na nossa carne. Não, mas cometa essas falhas, irmão, estou escravo disso, eu tenho dificuldade com isso, a área que eu mais tenho caído é essa. Sabe essas justificativas que nós fazemos? É como se inconscientemente nós estivéssemos fazendo uma concessão com o pecado. É como se houvesse, mesmo que de maneira inconsciente, uma certa conveniência com o pecado. Deixe-me dizer algo para vocês. Ele pode nos salvar completamente, ele salva completamente aqueles que se aproximam. Isto é, existe aqui, primeiro, observe, ele é poderoso para nos salvar. Está vendo? É uma experiência que é mantida. A experiência mantida é que ele é o nosso Salvador e ele nos salva completamente à medida que nós nos aproximamos. Então, a tradução correta desse texto é, ou parafraseando esse texto e dando uma luz sobre ele, é: quanto mais você se aproximar, mais ele vai te salvando. À medida que você vai se aproximando, mais ele vai te salvando. Apesar das nossas fragilidades, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa incapacidade em todas as áreas. Então, o que o Senhor está dizendo para você? Não é para você se esconder com o seu pecado. Não é para você correr da presença do Senhor por causa dos seus pecados. Não é para você se afastar por causa dos seus pecados. É para você se aproximar. Apesar da sua fragilidade. Apesar de muitas vezes você não conseguir, sabe qual é a palavra dele para você? Aproxime. Porque à medida que você vai se aproximando, ele vai te salvando completamente. Porque existe uma posição mantida. A posição dele está mantida. Agora, muitas vezes a nossa não. Nós nos colocamos como filhos, mas às vezes temos dúvida da nossa posição, da nossa filiação. Lembra o filho pródigo? Ele diz assim para o pai: pai, já que tu não morres mesmo, pensa, irmãos, pai ouvir isso, já que tu não morres mesmo, dá a minha herança. Imagina um pai ouvir isso. O provérbio diz que a herança antecipada é amaldiçoada. Já que tu não morres mesmo, dá a minha herança, eu quero viver minha vida. Quer dizer, a vida dele seria vivida à medida que o pai morresse.
É uma dor muito grande o pai ouvir isso, irmãos. Mas o amor do pai é muito maior do que os pecados do filho. Então, este capítulo 15 de Lucas, ele é constituído de alguns pontos tão importantes, irmãos, que foram escritos para nos mostrar o coração de Deus por nós. Aí a Bíblia diz que o pai pegou a parte do filho e deu. Imagine que até deixar o filho ir embora de casa é uma manifestação de amor do pai. E o filho foi, viveu sua vida. Mas, dessa parábola de Lucas 15, está assim, a parábola do filho pródigo, né? Mas, irmãos, você sabe que essas temáticas desses capítulos da Bíblia não são inspirados por Deus, só a Bíblia, viu? Porque isso é uma questão de editores. Até porque, se fosse para me dar uma opinião, eu não ia colocar a parábola do filho pródigo. Eu tenho várias alternativas para isso. Eu ia colocar a parábola dos filhos perdidos, porque tinha um filho perdido em casa e tinha um outro fora de casa. E tem também, irmãos, o ponto essencial, eu ia colocar a parábola que descreve o amor do pai. Porque, na verdade, essa parábola não foi para mostrar a glória do filho perdido, mas a glória do amor do pai. Então, o foco dessa parábola não é o filho perdido. O foco dessa parábola é o amor do pai. Então o filho foi embora, gastou tudo e acabou com tudo. Chegou no estado mais deprimente, mais deplorável da condição humana naquele tempo. Estava cuidando de porcos. A situação dele era tão baixa, tão vil, que ele desejou comer a própria comida dos porcos. Mas um dia ele pensou na casa do pai. E ele pensou na casa do pai, mas ele pensou ainda de maneira errada. Porque o amor dele pelo pai era um amor de interesse. Até porque essa parábola nunca dá ênfase ao amor do filho pelo pai. A única ênfase que dá em relação ao filho é o interesse dele pelo pai. Tanto para sair de casa como para voltar para casa. Quando ele saiu, ele queria o direito que ele tinha como filho. E quando ele voltou, ele queria pelo menos aproveitar a posição do pai, ser pelo menos um funcionário. Ele iria viver melhor lá como funcionário do que dentro de um chiqueiro. Então essa era a matemática egoísta dele. Então ele disse, vou voltar para o meu pai. Vou ser um dos jornaleiros dele. Acho que vai ser uma boa posição. Ele volta. Então quando você vai lendo, esse é um capítulo lindo, e a gente precisa de algumas ferramentas para perceber com detalhe algumas questões ali. A ideia que se tem, irmãos, daquele episódio é que o pai mantinha um constante olhar naquele caminho, por um dia o filho saiu. Por quê? Porque diz que de repente o pai olhou e quando ele viu o moribundo vindo, aí é onde entra a verdade gloriosa desse texto. Diz que o pai correu. Então na nossa versão em português diz assim, que o pai correu, abraçou e beijou o filho. Não é? Mas o texto original não está assim. O texto original dá a ideia que o pai correu desesperadamente. E quando ele viu o filho, o termo ali beijou, a ação do verbo está em prosseguimento, que significa que ele ficou beijando o rosto do filho. É como se ele abraçasse forte o filho, soltasse o filho, beijasse o filho, abraçasse de novo. Então a ação está em prosseguimento ali. Em português a gente perde um pouco isso, ou perde talvez tudo. Então você olha, o pai correu, abraçou, beijou. Aí você já pula para o outro versículo. Você não para, meu Deus. Pensa no pai correndo para abraçar, beijar, beijar. Um filho que disse para ele um dia, já que tu não morres, dá-me a minha herança. Era um amor utilitário. Irmãos, é diferente. Aí o filho diz, pai, eu não sou digno de ser teu filho. Aqui está o porquê, irmãos. Ele ficou tão envergonhado de ver o amor do pai. Ele viu que o amor do pai era muito maior do que o pecado dele, do que as misérias, do que tudo que ele falou, do que tudo que ele fez. Ele disse, eu não sou digno disso, porque ele sentiu o amor do pai. Mas ele sentiu que ele estava muito aquém desse amor, ele não merecia esse amor. Lembra, irmãos, perdoar quem merece ser perdoado é justiça. Perdão divino é perdoar quem não era digno de perdão. Aí, irmãos, quando o filho está dizendo isso, eu não sou digno, faz de mim um dos teus jornaleiros.
O pai nem deu ouvido. O pai disse assim para o servo: corre, toma, tem um artigo definido aí. Ele está pequenininho aí, mas coloca ele bem sublinhado. Bezerro cevado. Sabe o que esse ozinho, esse artigo definido quer dizer para nós? Que no dia que aquele filho saiu de casa, o pai chamou o servo e disse: sabe esse que acabou de nascer? Ceva ele, engorda ele. Então ele estava lá, separado de todos. Sabe por quê? Aquele, bezerro cevado, com certeza aquele pai tinha muitos bois, seja lá o que fosse, cordeiros, carneiros, mas tinha um separado de maneira especial, era para aquele filho. Este é o amor de Deus por mim e por você, irmãos. Está vendo aqui? Ele é capaz de compadecer-se, Ele é capaz de socorrer-nos, Ele é poderoso para salvar-nos. Está vendo aqui, irmãos? Por que então nós vivemos esta vida tão pobre? Por que que o nosso arrependimento é como a luz da manhã que cedo passa? Nós precisamos gritar: Senhor, socorre-me, ajuda-me, salva-me. Não é a salvação no sentido objetivo. Dessa, irmãos, ou nesta, nós já estamos salvos. Nós temos uma filiação eterna, porque filho é uma posição que você não perde. Aquele filho queria ser um jornaleiro, ele não tinha como ser jornaleiro, ele era filho, ele tinha herança. O sangue do pai estava nele. Irmãos, veja o que Paulo diz para os presbíteros de Éfeso em Mileto, em Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Sangue de Deus. O sangue que Deus vê. Então essas três declarações. Ele é poderoso para socorrer. Ele é poderoso para se compadecer de nós. Ele é poderoso para nos salvar completamente. Estas são as designações do ofício do nosso sumo sacerdote. E agora você diz: não, eu não posso entrar. Não sou digno de entrar no lugar santíssimo. Como eu posso viver essa vida tão elevada? Como, irmão? Como é possível? Depende de você, irmão. A única coisa que depende de nós é render. A única coisa que depende de nós, irmãos, é descansar sobre o fundamento da justiça, da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Não é colocar em nós uma esperança que não funciona, é colocar nele toda a nossa esperança, é colocar nele toda a nossa convicção de que ele é poderoso para nos salvar completamente, de vir em nosso auxílio, de se compadecer de nós, e apesar daquilo que somos, ele, somente ele, pode se compadecer de nós. Então, irmãos, aqui nós vemos três coisas. Não há nenhum problema em nossa vida que nele não haja solução. Vou repetir. Não há nenhum problema aí na tua vida que nele não haja solução. Não há nenhum inimigo o qual você talvez esteja lutando, que ele não possa te livrar. E não há nenhum tipo de pecado do qual ele não possa te perdoar. Você entendeu isso? Você talvez esteja olhando para muitos problemas, mas eu quero te falar que nele todos os teus problemas têm solução. Talvez você esteja lutando contra tantos inimigos, em tantas frentes de batalha. Eu quero te falar que só ele pode te livrar de todos os teus inimigos. E qualquer que seja o teu pecado, nele você tem a graça e o perdão para vencer. Mas deixa eu concluir, pelo menos, para terminar aqui. Como nosso sumo sacerdote, eu creio que a grande característica do sacerdócio em todas as histórias que a gente lê, mesmo na Bíblia, talvez a mais forte delas é a intercessão pelo povo. Quando você pensa num sacerdote, você sempre pensa naquele que está entre, especialmente aqui na Bíblia, o sacerdote era aquele que estava entre Deus e o povo. E quando pensamos em Cristo como nosso sumo sacerdote, pensamos também
e não tem como pensar diferente. Ele é aquele que está diante de Deus por nós. Ele é aquele que entrou por nós. Então aqui nós temos uma designação, talvez a designação mais contundente do ofício de Cristo. A intercessão. E aqui é tão rico, irmãos. Pensar nele como nosso intercessor. Nós acabamos de ler, ele intercede por nós. Romanos 8, 27 diz que ele intercede por nós. Ele é aquele que intercede por nós. E nesse ministério de intercessão do Senhor, nós precisamos ver alguns detalhes preciosos. Porque, irmãos, quando nós estudamos as orações do Senhor Jesus nos evangelhos, nós vamos perceber que todas as orações do Senhor Jesus nos evangelhos eram orações intercessórias. Talvez, com exceção de um único detalhe, mesmo assim temos que observar com cuidado. Em João 17, 24, quando ele ora ao Pai por causa de uma vontade dele, mas mesmo assim, quando você olha, essa vontade dele era que nós fôssemos participantes da sua glória. O que quer dizer que ele nunca orou para si mesmo. Sempre que ele orou ao Pai, ele tinha em vista nós. Mas eu quero mostrar algo para vocês aqui, irmãos, algo que para mim é muito especial. A natureza da intercessão do nosso Senhor Jesus. Então eu quero mostrar algo para vocês. Abra suas Bíblias aqui em Lucas, no capítulo 22. Lucas capítulo 22. Vamos ver aqui a natureza da intercessão do Senhor. Pelo menos 2 pontos. Primeiro diz respeito de alguém que, sem saber, está em necessidade. Às vezes a pessoa está passando necessidade, ou vai passar por alguma necessidade, ou está em necessidade e nem sabe. Imagina. E ele antecipa as nossas necessidades. Essa é uma característica do seu ofício como sacerdote. Essa é uma característica dele como intercessor. Então vamos aqui, Lucas capítulo 22. É uma experiência do Senhor com Pedro. Observe aqui, tem um detalhe pequenininho que eu quero que vocês sublinhem. Me desculpe. Lucas 22, 31 diz: Disse também o Senhor, então vamos perceber, Simão, Simão, eis que Satanás solicitou poder para vos chacoalhar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não falhe, e tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Deixa eu explicar isso para vocês. Observe, são detalhes pequenininhos, mas tem aí 2 bem pequenininhos. Por ser tão pequenininhos, nós precisamos prestar mais atenção e sublinhar. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, Pedro, Simão, Simão. Aí depois, a ideia que tem é que ele tira os olhos de Pedro e olha para todos os discípulos. E Satanás, então observe, vou repetir. Pedro está aqui, diz: Pedro, Pedro, Simão, Simão. Satanás me pediu peneirar, chacoalhar vocês. Está vendo aqui vós? Tem esse vós que eu queria que você sublinhasse primeiro. Satanás, então ele olha para todos os discípulos. Satanás vos requereu. Satanás vos requereu peneirar como trigo. Aí ele volta os olhos para Pedro. Porém eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Entendeu o texto? Ou os textos aí? Na verdade, Satanás iria chacoalhar a todos eles. Mas um deles, daqueles que estavam ali, iria sofrer um profundo impacto. Se você segue lendo o capítulo 22, você vai ver Pedro. Lembra? Quando ele negou o Senhor? Você já percebeu como foi que Pedro negou o Senhor? Alguma vez te passou pela cabeça? Eu vou tentar traduzir aqui. Você sabe que Pedro negou o Senhor 3 vezes. Então, na primeira vez, observe aqui. Veja o tanto que é sério isso. Versículo 54. Não sei se você está vendo aí a última frase. Pedro seguia de longe. Lembra? Diz assim: prendendo o Senhor, Lucas 22, 54. Prendendo-o, levaram-no e o conduziram até a casa do sumo sacerdote. Olha a frase. Pedro seguia de longe. Quero que você grave isso. Agora observe bem. Aí depois de acender o fogo lá no meio do pátio, aí sentaram o povo lá e Pedro sentou com eles. É a última frase do versículo 55. Aí uma criada, quando viu Pedro sentado junto do fogo, olhou para ele e disse: és também um dos que estava com ele. Aí diz que Pedro
Mas ele assim está na minha Bíblia, o negou. Sabe o que significa essa palavra negou? Ele o rejeitou. Ele o rejeitou. Pedro rejeitou o Senhor, irmãos. Você pensa que Judas fez muito? Pedro fez pior. De todos os discípulos, Pedro fez pior. Judas achou que Jesus era um negócio. Pedro nem isso achou. Judas achou que Jesus valia 30 peças de prata. Tinha algum valor. Pedro nem isso. Vou mostrar para vocês. Você está achando que é pouco? Olhe bem. Pouco depois, outra pessoa, vendo, disse, tu também és deles. E Pedro disse, homem, não sou. Essa frase, não sou, é um negativo absoluto. É como se dissesse, não sou, eu não pertenço a ele. Ele estava dizendo que ele não se identificava com o Senhor. É uma rejeição ainda mais grave. Aí, depois passou uma certa hora, versículo 59, outro insistiu dizendo, verdadeiramente eu estava com ele, porque também é galileu. E Pedro disse, homem, não sei quem é. Está vendo aqui? Não sei o que dizes. Observe isso, irmãos. Mas o versículo 61 diz, então, voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Deixa eu dizer isso aqui, irmãos. Se você lembrar lá em João capítulo 1, versículo 42, lembra quando André levou Pedro a Jesus? Deixa eu falar isso bem rápido para vocês. Quando André levou Pedro a Jesus, ele foi andando. Então vinha ali aqueles homens para o lado de Jesus. Aí diz assim, João 1,42, que o Senhor colocou os olhos em Pedro. Ele fixou os olhos em Pedro. A palavra que está na sua Bíblia é olhou. Mas o texto no original, a palavra ali é tão forte, é como se o Senhor olhasse para Pedro e não tirasse os olhos dele. Então todo mundo chegou ali, cumprimentou o Senhor continuou olhando. É como se Pedro sentisse que o olhar do Senhor tinha penetrado. Irmãos, quando você junta esse texto, o Senhor, olhe bem, o Senhor olhou para Pedro. Não é uma frase que você pode jogar assim de lado, irmãos. Você tem que juntar com essa, porque é a mesma palavra no texto original. Aquele mesmo olhar que um dia capturou Pedro, como se aquele olhar tivesse penetrado Pedro. Então, quando Pedro, de repente, diz tudo isso do Senhor, ele olha, ele vê os olhos do Senhor, aquele mesmo olhar para ele. Não é impressionante, irmãos? Você pode rejeitar ele, você pode fugir dele, mas ele não tira os olhos de você. Ainda mais agora que ele está diante de Deus. Então ele se antecipa às nossas fraquezas, às nossas lutas. Satanás talvez vai te peneirar semana que vem. Eu quero te falar, ele já intercedeu. Pedro foi reprovado, mas a sua fé não foi destruída. Ele não disse para Pedro, ó Pedro, eu vou impedir que você seja chacoalhado. Ele disse, não, eu vou impedir para que a tua fé não desfaleça. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas a sua fé vai estar firme. Entende? Você pode passar lutas profundas, lutas terríveis, mas pode ter certeza, o Senhor vai orar pelo essencial, Ele vai orar para que a tua fé não desfaleça. Pedro passou pela provação, ele foi reprovado, mas a sua fé não foi destruída. Amém? Isso não é lindo, irmãos? Então essa é uma característica da sua intercessão, é que ele antecipa as nossas lutas, as nossas dificuldades, as quais ainda nem passamos, ele já está lá. Imagine, ele já está lá, diante de Deus, por nós. Que coisa linda, irmãos! Dá vontade de correr e abraçar ele? Dá. Que sumo sacerdote é esse que nós temos diante de Deus? Que se antecipa a uma tribulação que você, meu irmão, vai passar. Ele já está lá diante do Pai por você. Uma outra palavra que descreve ele está lá em João, capítulo 2, versículo 1. Primeira epístola de João, me perdoe. O capítulo 2, o versículo 1. Filhinhos meus, escrevo-vos estas coisas, para que não pequeis.
Simples, né, irmãos? Tudo que ele escreveu é para que nós não pecássemos. Porém, irmãos, se alguém pecar, aqui que está. Eu creio que todos nós nos identificamos com essa segunda parte desse texto, né, irmãos? Queríamos nos identificar com a primeira parte, mas ainda estamos nesse corpo, suscetível a tantas fraquezas, a tantas falhas, irmãos. Mas graças a Deus ele diz, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Você e eu temos esse advogado. Irmãos, olha essa palavra aqui, advogado. Ela dá a ideia de alguém que vem em auxílio, nos salvar do perigo e também nos restaurar a nossa posição digna. Então, ele vem tanto nos auxiliar nas nossas fraquezas, como também nos restaurar a posição que nós temos. Essa é a ideia dessa palavra advogado. Você sabia? Ela tem um sentido cétuplo. A palavra aqui no texto original tem um sentido cétuplo. Talvez eu não me recorde de tudo, mas eu sei que é. Advogado é uma delas. Intercessor, fortalecedor, amigo fiel, ajudador. Que palavra, irmãos? Ajudador. Consolador. Falei consolador? Então eu esqueci a última. Mas é essas. Falta uma aqui ainda. Se alguém souber, que me ajude. Mas é um sentido cétuplo. Ele é tudo isso para mim e para você. Irmãos, o que nos falta? O que nos falta, irmãos? Para entrar no lugar santíssimo. E vou dizer mais. A última coisa que eu vou dizer. Você acha que quando ele entra diante do Pai, para poder interceder por nós, ele precisa clamar ao Pai? Ele precisa levantar sua voz e dizer, Pai, perdoa ela, perdoa ele, olha lá, caiu mais uma vez, caiu ontem, caiu hoje, e pior, vai cair até a semana que vem, vai cair mais ainda. Você pensa que é assim, irmãos? Que ele fica clamando, que ele fica levantando sua voz, todo dia, todo tempo? Deixa eu te falar como é que ele clama, como é que ele intercede por nós. Hebreus capítulo 12. Eu creio que isso é tão impressionante, irmãos. Eu creio que isso vai impressionar você, sobre a maneira como ele intercede por nós. Hebreus 12, 24. Está assim, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o de Abel. Porque aqui no capítulo 11, versículo 4, diz que o sangue de Abel fala, mas o sangue de Cristo fala melhor do que o de Abel. Então ele não precisa falar nada, o sangue já fala. Lembra lá em Êxodo 12, quando o Senhor disse assim para Moisés, Moisés, toma todos os filhos, ou os chefes das famílias do povo de Israel, diga para eles sacrificar um cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem defeito, toma o sangue desse cordeiro e coloca nos umbrais da porta, do lado de fora. Então, dentro daquelas casas, estavam as famílias, comendo daquele cordeiro. Fora estava o sangue, e mais ainda, estava o anjo da morte matando todos os primogênitos do Egito. Aí, quando Deus diz assim, que o sangue estava ali para que ele pudesse ver. Então, meus irmãos, aqui está, é um sangue que fala. Porque quando Deus olha para aquele sangue, e vê aquele sumo sacerdote diante dele, ele não precisa dizer nada, porque o sangue fala ao nosso favor. Graças a Deus por isso, irmãos. Então nós podemos entrar. Então agora a gente deveria começar a ler aquele versículo 19 do capítulo 10, aí é como se a gente tivesse que começar tudo de novo. Tendo, pois, intrepidez para entrar no lugar santíssimo, pelo vivo e novo caminho que ele nos abriu. Você pode entrar, meu irmão e minha irmã. Não fique à porta, não fique na periferia, não fique na superficialidade. Entre para dentro. Viva a vida cristã além do véu. Viva uma vida triunfante. Uma vida
onde você cada dia vai perceber que ela é ascensional. Oi, irmãos, que Deus vos abençoe. Que esta palavra seja o alimento que eu e você precisamos para esses dias. Amém. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado por esse tempo tão especial com a tua voz. Estamos aqui debaixo da tua voz, sentindo a tua vara e o teu cajado, nos conduzindo a pastos verdejantes, às águas tranquilas. Ó Supremo Pastor das nossas almas, continue nos conduzindo, nos alimentando de Ti. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Após ouvir todas essas palavras, a nossa conclusão é: precisamos mais de Cristo. Precisamos mais de Ti. Ajuda-nos. Ajuda-nos na nossa fé. Ajuda-nos em nossas fraquezas. Porque nós sabemos que temos este sumo sacerdote. Então, Senhor, ajuda-nos a perceber a grandeza daquilo que é a vida cristã, daquilo que está à nossa disposição. Nos livra desta periferia religiosa, nos livra dessa vida cristã vazia, apostata, leva-nos a viver a realidade daquilo que é a vida cristã. Senhor, faz-nos apropriar nesses dias da Tua palavra. Nos dê força, nos dê coragem para isso, Senhor, de viver uma vida ousada na prática. Precisamos, Senhor, porque somos o Teu povo, somos a Tua família, somos a Tua noiva, somos o Teu exército desta última hora. Somos a igreja que estaremos diante de Ti, clamando, Senhor, para que o Teu nome santo seja magnificado nessa terra, para que o Teu reino venha e para que a Tua vontade se manifeste sobre todos os homens. Somos a Tua igreja, que estamos vivendo esta última fase da volta do Teu Filho. Então ajuda-nos a amar e apressar a volta do Teu amado Filho. Oh, Senhor, nos ajude. Nos tire deste estado mórbido, tímido, e nos leve a uma vida cristã ousada, corajosa, destemida. Que cada um de nós tenhamos ousadia de entrar além do véu e Te desfrutar de maneira profunda. Ajuda-nos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.